eu sou a professora Jéssica e agora nós vamos ter aula de ciências do 6º ano sobre o Sistema Solar. Vamos lá? Então, quando a gente fala do Sistema Solar, a gente tem que lembrar que esse sistema ele recebe esse nome porque, primeiro, ele vai ter o Sol como seu centro e ele é formado pelo Sol e também pelos corpos celestes que vão estar em volta do Sol, certo? E esses corpos celestes, além dos planetas, tem também os planetas anões, os asteroides e também temos os cometas. Todos eles ficam orbitando ao redor do Sol. Continuando, a gente começa aí a entender algumas características básicas de cada um dos componentes do Sistema Solar, a começar pela estrela principal, que é o Sol. Quando a gente fala do Sol, a gente tem que saber que ele é bastante importante para o nosso planeta, porque é ele que fornece a energia necessária para a nossa sobrevivência e também para alguns fenômenos que acontecem aqui juntamente com o nosso clima. Além disso, o Sol é extremamente necessário para todos os seres vivos, não somente para os seres humanos. Continuando, além do Sol, também é importante a gente entender as características de cada um dos planetas que fazem parte desse sistema. A gente vai começar entendendo aí no slide sobre o planeta Mercúrio. Mercúrio é o primeiro planeta e ele é o planeta mais próximo do Sol, no caso. Uma característica bastante importante é que o Mercúrio ele é um planeta rochoso e ele é muito rico em ferro e a sua atmosfera ela é bastante fina. O que isso quer dizer? Significa que ela pode ser desfeita e refeita a todo momento e que a sua temperatura, por ser bastante próximo do Sol, pode atingir até cerca de 430 graus. Continuando, depois do Mercúrio, a gente vai ver aí sobre Vênus. Vênus, apesar de ser o segundo planeta mais próximo do Sol, ele consegue ser ainda mais quente. E por que isso acontece? Porque Vênus é um planeta bastante rico em gás carbônico. E esse gás carbônico ele tem a característica de reter o calor dentro do planeta. E essa temperatura pode chegar a 464 graus. Continuando, além do planeta Vênus, nós temos aí também, em terceiro lugar, em terceira posição mais próxima do Sol, a Terra. E esse posicionamento é ideal para que a gente tenha a nossa temperatura adequada. Então, essa localização, além de possibilitar a nossa temperatura, também possibilita a existência de água. E a nossa atmosfera, que é a camada de ar que está envolvendo o nosso planeta, ela é bastante rica em vapor de água e também em dióxido de carbono, que são características necessárias para a nossa sobrevivência. Depois da Terra, o próximo planeta que nós temos no Sistema Solar é Marte. Quais são as características do planeta Marte? Marte, ele é também um planeta rochoso, tá? E ele possui partículas de ferro. E essas partículas de ferro é o que caracteriza a sua coloração um pouco avermelhada. Esse planeta é bastante rico em gás carbônico e a sua temperatura pode chegar a 25 graus. Marte é um planeta que é bastante estudado, que até hoje há muitas pesquisas para saber se existe ou não a possibilidade de vida em Marte. Algumas características bem importantes de Marte também é que ele possui algumas estações do ano, que parece bastante com a Terra, e lá tem as possibilidades de terem água, só que em estado sólido. Então, muitas pesquisas ainda podem ser realizadas sobre Marte, mas ainda não temos nada concreto se há ou não a existência de vida nesse planeta. Então, com isso, a gente encerra a primeira parte dos 4 planetas mais próximos do Sol e são os 4 planetas que têm a característica de possuírem uma superfície sólida. Isso porque eles são os 4 planetas considerados rochosos. Agora a gente vai começar a entender os 4 planetas que ficam mais distantes e que eles não possuem aí uma superfície sólida. A começar por Júpiter. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar e ele é um planeta gasoso. Isso significa, como eu já falei para vocês, que ele não tem uma superfície sólida. Quais são as características de Júpiter? Ele é composto principalmente pelo gás hidrogênio e lá, ao contrário dos planetas que a gente viu anteriormente, que tinham uma temperatura um pouco elevada, lá as temperaturas começam a cair devido à sua distância em relação ao Sol. Júpiter ele pode atingir uma temperatura negativa de menos 110 graus. Depois de Júpiter, a gente tem Saturno. Saturno também é um planeta gasoso e sua atmosfera é composta principalmente pelo gás hidrogênio
e pelo gás hélio. Saturno ele tem uma característica muito importante que todo mundo começa a reconhecer ele, porque ele tem muitos anéis à sua volta. E esses anéis, eles conseguem até mesmo ser visualizados com alguns equipamentos específicos, tá? Uma outra característica importante de Saturno é também a sua temperatura, que é ainda mais baixa, podendo atingir cerca de menos 180 graus. Depois de Saturno, o próximo planeta gasoso que nós temos é Urano. Urano, ele também tem uma temperatura bem baixa, podendo atingir cerca de menos 214 graus. A sua composição, a composição da sua atmosfera é dos gases hidrogênio, hélio e metano. E por último, no Sistema Solar, nós temos o planeta Netuno, no caso, o 8º planeta, o mais distante do Sol. Ele é um planeta também gasoso e sua atmosfera é composta principalmente pelo gás hidrogênio. E lá, a sua temperatura pode chegar a atingir cerca de menos 200 graus. E agora, a gente vai começar a exercitar e a entender por que é importante a gente saber todas as características desses planetas. Para revisar um pouquinho do que eu expliquei para vocês, vamos ver agora a nossa primeira atividade. Quais são os planetas que fazem parte do Sistema Solar e como que eu posso classificá-los? Então, como eu disse para vocês, uma classificação básica é que nós temos dois tipos de planetas. Temos os planetas rochosos, que têm uma superfície sólida, e temos os planetas gasosos, que não têm essa característica. E os 4 primeiros planetas que nós vimos foram Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. E os outros 4, que são os planetas gasosos, que são os planetas mais distantes do Sol e que têm uma temperatura baixa, vimos aí na sequência Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Além disso, um outro questionamento importante, que é bastante importante eu frisar para vocês, é quais são as características aí principais. O que eu tenho que lembrar de cada planeta? Primeiro, que Mercúrio, apesar de ser o planeta mais próximo, ele não é tão quente, que sua atmosfera é tão fina que pode ser feita e refeita. Seguindo aí, temos Vênus. E Vênus, como eu disse para vocês, tem a temperatura mais elevada, isso porque ele é bastante rico em gás carbônico. Em seguida, a gente viu sobre a Terra, que é o único planeta até hoje que temos comprovada vida, porque nós temos as temperaturas ideais, tá? E seguindo, depois da Terra temos Marte, como eu já disse para vocês, tem algumas estações do ano, e lá tem água também, só que no estado sólido. E depois a gente viu aí como os outros planetas, que também é importante saber as características, a gente viu Júpiter, que é o maior planeta, Saturno, que tem os anéis à sua volta, Urano, que ele pode ter água, só que está congelada também, e por último, Netuno, que é o planeta mais distante do Sol, tá? Então, para revisar aqui para vocês, nesse último slide, a gente vê o seguinte, que é importante a gente ter essa classificação bem clara. Os 4 primeiros planetas são aqueles que têm uma superfície sólida e os 4 últimos aqueles que não possuem essa característica, que eles são bastante ricos em gases. E que a gente não pode esquecer também a ordem, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, e finalizando por Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então é isso, eu espero que vocês agora possam conseguir realizar as atividades que vão estar disponibilizadas na plataforma, que são perguntas relativas à aula que a gente teve hoje. Até a próxima!